Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e justo filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 21 de abril de 2024, finalzinho de uma manhã de domingo, portanto, estou voltando aqui para fazer e compartilhar de forma gratuita mais um vídeo aula com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas para o canal. Ato contínuo também agradecendo aos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao canal da Cidadania, canal 3D ou 3 dimensões, pois no presente canal você tem aí a oportunidade de diariamente assistir videoaulas que eu faço versando sobre o direito da cidadania, notadamente naquilo que vem sendo deliberado e pacificado pelo STJ e Supremo Tribunal Federal, para quem, certa feita, Rui Barbosa, novidade em dizer, tem a faculdade de errar por outro. Não à toa, já existem diversos vídeos aí publicados, onde eu falo sobre a saúde pública e privada, falo sobre a ADIR 5149, para quem o Supremo Tribunal Federal disse ser constitucional medidas atípicas, bem como a do artigo 139 do Código Civil, do novo CPC de fluxo de 2015, a ponto até mesmo de permitir suspensão de CNH, de passaporte e até mesmo o direito de você participar de eventual concurso público por dívida. E tem também aí publicado o recurso extraordinário 860-631, que o Supremo Tribunal Federal também disse ser constitucional o procedimento adotado na Lei 9.514/97, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, que versara exatamente sobre o Instituto da Alienação Fiduciária no bojo dos contratos de financiamento de imóveis junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica e demais instituições financeiras regidas pelo Sistema Nacional da Habitação. Dentre estes, você tem também a oportunidade de assistir o vídeo sobre a DPF 442, que versa exatamente sobre a descriminalização do aborto até 12 semanas, cuja relatora fora a eminente ministra aposentada, a saber Sua Excelência, doutora Rosa Weber, que deixou seu voto no sentido de reconhecer e descriminalizar o aborto até 12 semanas. Mas esse julgamento está suspenso e estou aí aguardando o retorno e a conclusão do mesmo para fazer outro vídeo para você poder entender os contornos e alcance deste relevantíssimo julgado da ADPF 442. Não à toa, semana passada eu vi que o parlamento, semana retrasada, que o parlamento francês está avançando também no sentido de pautar dada temática, ou seja, da descriminalização do aborto. E o Supremo Tribunal Federal também já deram início, já tem 5 votos a favor da descriminalização do uso, porte e uso de maconha. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal formar a maioria de 5-3 e houve um pedido de vista pelo eminente ministro Dias Toffoli, estamos aí aguardando o retorno, mas o fato que em ato contínuo, fazendo uso do clássico princípio da fossilização constitucional, o Congresso Nacional, notadamente pela Casa Alta do Senado Federal, semana passada, aprovara a criminalização não somente do uso e porte de maconha, mas como todo e qualquer tipo de entorpecentes. E dado o projeto que se deram no bojo da PEC 45 de 2023, será remetida, foi para a Casa Baixa dos deputados para os mesmos poderem deliberar acerca de dada temática. Mas o fato é que o Instituto da Fossilização Constitucional, em que pese sob a perspectiva do direito constitucional, permite que quando o Supremo Tribunal Federal faz um ativismo em tese considerado para o parlamento como negativo, a ponto de ferir julgado de morte o artigo 2º, que trata do princípio federativo da independência dos poderes,
Ato contínuo legitima o Congresso, o poder legiferante, que representa não somente os 26 estados e o Distrito Federal, como também a Casa Baixa, com 513 deputados federais, que representa hoje, notadamente, 203 milhões de brasileiros, segundo o último censo do IBGE. Mas, semana passada, o Senado aprovara, por grande maioria, salvo engano, 55 ou 56 a 9, a criminalização não somente do uso e porte de maconha, como também de todo e qualquer tipo de entorpecente. E sob essa perspectiva, tiro o chapéu para o Congresso Nacional. Dito isto, e para que o vídeo aula não fique maior do que eu pretendo, desde já comunico o título objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas. ENAM, primeiro exame nacional da magistratura, criado pela resolução 75 do CNJ, do ano passado, regulamentado pela resolução número 7, de 7 de dezembro do mesmo ano, ou seja, do ano passado, 2023, no sentido de conceder ou otorgar poder para a IFAM, que significa exatamente a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura de todo o nosso país. Mas o fato é que a resolução 75 do CNJ instituíra o clássico exame nacional, uma espécie de exame de proficiência para o exercício, ou por que não dizer para o ingresso na magistratura, notadamente os magistrados de primeiro grau, ou seja, juiz de direito, juiz federal, que, segundo a Constituição, deve se submeter a um concurso público em 4 fases, ou seja, prova objetiva, prova subjetiva, prova oral e prova de títulos. Mas agora o CNJ, notadamente no bojo da Resolução 75, instituíra o Exame Nacional da Magistratura com o propósito ou objetivo de tentar aperfeiçoar ou aprimorar a magistratura, selecionar pessoas aspirantes à magistratura ou candidatos a magistraturas que em tese têm um perfil de magistrado. E esse é o maior propósito da instituição criação do Exame Nacional da Magistratura, cuja sigla responde pelo ENAM, parecido com o exame da OAB. Não obstante, existiam algumas diferenças, por que não dizer alguns paradoxos entre um e outro, e será objeto do presente estudo. Mas o fato é que o que me motivara a fazer esse singelo vídeo sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, filosófico e jurídico em especial, pense em sentido contrário, pois isso é a democracia. O objetivo é exatamente jogar luz de Santo Agostinho para você que está pensando a entrar ou fazer concurso para a magistratura, para saber o mínimo e o que significa esse novo exame. E como tudo que é novo gera da mais certa resistência ao mais jubiloso fascínio, não poderia deixar passar em branco a instituição do respectivo exame, que, para além de ter por norte escolher e selecionar pessoas que têm um perfil para atuar na magistratura, o trouxe por via reflexa o mesmo também tenta unificar, por que não dizer, uniformizar o estudo, a preparação e a seleção para o ingresso
na magistratura de primeiro grau. E para quem não sabe, o CNJ foi instituído pela emenda constitucional, que eu considero como uma das maiores emendas constitucionais de todos os tempos, qual seja a emenda constitucional número 45 de 2004, responsável por uma das maiores e mais importantíssimas reformas do Poder Judiciário de todos os tempos. Quando eu digo que a emenda 45 de 2004, para este que está a vos falar, que é advogado constitucionalista, em tese, deve ser considerado uma das maiores de todas, é exatamente porque a emenda constitucional número 45, para além de otorgar independência financeira e funcional para a Defensoria Pública, por via reflexa também criara o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência é disciplinar sob a perspectiva administrativa, pois o CNJ, em tese, não tem jurisdição, ou seja, não atua no âmbito jurisdicional, mas o CNJ fora exatamente objeto de criação da emenda 45 de 2004, no qual hoje serve de órgão competente para aplicar penalidades administrativas, suspensão a magistrados, bem como recentemente, semana passada, houve o Corregedor Geral Nacional do CNJ, qual seja Salomão, doutor Salomão, suspendera 3 magistrados federais, notadamente a sucessora do ex-ministro, do ex-juiz Moro e atual senador da República, pois essas ficam entre as prerrogativas, dentre diversas outras, do CNJ, apurar infrações disciplinares, analisar processo de impedimento e suspensão de magistrados, dentre diversas outras temáticas inerentes à LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Mas, ao final, o que há de importante para verticalizarmos em certo presente vídeo acerca da instituição do Exame Nacional da Magistratura. Explico, como sempre, reforma a resposta de fácil alcance. Inicialmente, quando dei a primeira lida na resolução 75 do CNJ, que alterara a resolução do CNJ, qual seja a resolução alterar a resolução 75 de 2009 no sentido de instituir ou criar o respectivo Exame Nacional da Magistratura, com a sigla de ENAM, ato contínuo por meio do artigo 4º da resolução 75, otorgando poderes para o INFAM, que é Escola Nacional de Aperfeiçoamento da Magistratura, não somente organizar, como realizar o respectivo exame. Não à toa, no último dia 14 passado, foi aplicada a primeira prova com 80 questões, pois na resolução inicial, a saber, resolução 531, o objetivo era ser 50 questões iniciais, no mínimo, mas a prática comprovada
que a Fundação Getúlio Vargas, que foi a banca escolhida pelo Infam, foi exatamente a Fundação Getúlio Vargas. No outro dia 14 foi aplicada a primeira prova do respectivo exame. E me chamou a atenção que logo após a realização do respectivo primeiro exame, o presidente do Supremo, e por via reflexo do CNJ, qual seja Sua Excelência Dr. Roberto Barroso, informara haver quase 40 mil inscritos no respectivo exame, ou seja, notadamente 39.859 inscritos, sendo que deste total apenas 32.168 compareceram à prova, ou seja, houve aí uma abstenção de 19%, ou seja, pessoas que não compareceram para realizar a respectiva prova. Outro fato também que merece destaque é que, segundo a resolução 75 do CNJ, prevê que a prova deve ser composta por 8 disciplinas de direito constitucional, 6 de direito administrativo, 6 de formação humanística, que é especificamente para a área da magistratura, 6 de direito processual, 6 de direito civil, 6 questões de direito empresarial e 6 questões de direito penal. Apesar de, inicialmente, a Resolução 75, combinado com a Resolução 531, ter previsto uma prova inicial com 50 questões, mas o que houve foi exatamente 80 questões, igual é hoje o modelo do exame de ordem, com 80 questões e uma segunda fase com provas objetivas, ou seja, prova prática profissional, na área escolhida pelo candidato, e 4 pareceres. Mas aqui foram aplicados no primeiro exame do ENAM, Exame Nacional da Magistratura, uma prova objetiva de múltipla escolha de letra A a E, ou seja, com 5 alternativas, apenas uma correta. E se você multiplicar 80 questões por 5, você tem aí 400 itens que o postulante, ou seja, que o bacharel, que o candidato ao respectivo exame tem que analisar. E é esta a razão pela qual existe aí um tempo de 5 horas, que é o razoável, né, para se fazer 400 itens, se analisar com a devida cuidado jurídico, 400 itens. Em relação à inscrição, taxa de inscrição, ficará estabelecido na respectiva resolução do CNJ que o valor, ou seja, a taxa de inscrição não pode ser superior a 15% do salário mínimo. Achei em tese até razoável. É você multiplicar 5% aí pelo atual salário mínimo de R$ 1.412. Vai dar R$150 por aí, em média. Se fosse 1.000, daria 150, vai dar aí quase R$200, razoável. O máximo, né? Isso aqui é a taxa, 15% será o máximo, pode ser menos. Mas como foi escolhida aí a FGV, e é um exame nacional, acho que vai ficar aí proporcional ao que é cobrado hoje pelo exame de ordem. Se não me engano, acho que o último que eu vi era R$300. E para as pessoas, outra coisa que merece destaque, que achei interessante, é que as pessoas que não têm condições de pagar essa taxa de até 15% do salário mínimo, pode ficar isento da mesma a partir do devido requerimento, desde que comprove, por meio do imposto de renda, que é isento até o valor, até o teto da isenção, ou seja, hoje 2 salários mínimos, quem ganha até 2 salários mínimos pode pedir isenção da respectiva taxa, e isso achei interessante. Agora, uma coisa que o ano passado, quando dei a primeira lida na respectiva resolução que instituíram o respectivo exame nacional
para a magistratura e me chamaram a atenção foram exatamente o fato de a resolução inicial prever que será habilitado no respectivo exame o candidato branco, o normal que concorre às vagas de ampla concorrência, tem que fazer desse total de 80 questões, no mínimo 70%. Já no caso de negros e indígenas, basta apenas 50%. E aí, em relação ao deficiente, a resolução inicial do ano passado não tinha previsão de também de o mesmo concorrer às vagas para deficiente. E isso aí gerava um paradoxo. Mas vi que no último dia 20 de fevereiro houve uma retificação no edital da FGV. Isso parece que era um presságio, notadamente no dia 20 de fevereiro de 2000, no corrente ano, no sentido de alterar e de estender também essa condição especial para o deficiente, ou seja, quem pode mais pode menos. Seria uma teratologia, por que não dizer, uma injustiça, deixar o deficiente de fora, quando de um lado garantia para os negros e os indígenas para ser habilitado ou aprovado o respectivo exame de proficiência apenas o número de 50%. Mas vi que no dia 20 de fevereiro, agora, do ano corrente, o CNJ alterara, por meio da FGV, que é a banca escolhida pela Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Formação de Magistrado, fizeram a retificação, uma ressalva de que o candidato que se declarar deficiente, se ele passar, assim como o negro e pardo, ou diversamente, em tese, se ele passar, dada a condição de deficiência, ele tem que comprovar, quando ele se inscrever no respectivo concurso para a magistratura, a ser aferida pelo respectivo tribunal de origem. Veio, portanto, que em relação à taxa de inscrição, limitada até 15% do salário mínimo, acho em tese razoável, e mais ainda acho relevante os critérios de isenção com base na isenção do teto do imposto de renda, que facilita muito. Basta a pessoa comprovar que não tem renda nenhuma ou ganha no máximo até 2 salários mínimos, que já consegue a sua isenção, diversamente dos clássicos concursos que usa a ficha, o cadastro do CAD, e aquilo é muito complexo para você se encaixar. Mesmo que para você ganhar 2 salários mínimos, você se encaixar naquilo ali é mais para pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Muito difícil a pessoa, com 2 salários mínimos, conseguir se encaixar dentro daquela regra do CAD. E aí, tiro o chapéu para este critério adotado para utilizar como parâmetro o teto de isenção do imposto de renda. Facilita muito. Parabéns, CNJ. Parabéns, Infam. E o que mais temos aqui é que no respectivo exame houve quase, como havia dito em Alhures, quase 40 mil inscritos, ou seja, 39.859, segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal e por via reflexa também do CNJ, a saber, Sua Excelência, Dr. Luiz Roberto Barroso. Sendo que desse total apenas 32.168 compareceram para fazer prova, ou seja, geraram aí uma abstenção de 19%. Mas afinal, qual o verdadeiro propósito ou objetivo da instituição do respectivo exame de proficiência, por que não chamar ENAM, Exame Nacional da Magistratura, para selecionar
candidatos postulantes à vaga de magistrado, notadamente do primeiro grau. Segundo o presidente do CNJ, a saber, Dr. Roberto Barroso, o maior propósito que motivar a criação do respectivo exame nacional foi exatamente o objetivo, em primeiro momento, unificar ou uniformizar os critérios de organização e seleção para o ingresso na magistratura. Outro sim, o respectivo presidente do CNJ também fora pedagógico no sentido de dizer que outro objetivo que o respectivo exame busca é exatamente selecionar candidatos que, em tese, têm um perfil para atuar como magistrados. E nesse ponto, merece destaque. Exatamente porque, ao longo de quase 15 anos de advocacia, este que estava a falar, que vem atuando há quase 15 anos, nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado, pôde ter a lamentável oportunidade de se deparar com diversos julgadores, com diversos magistrados, notadamente aqui no caso do primeiro grau, que até hoje eu fico perguntando como é que determinada pessoa se tornara magistrado e continua ainda sendo, pois salta aos olhos não somente pelo comportamento de dados magistrados, como também pelas teratológicas, obscuras e omissas decisões que os mesmos prolatam, totalmente sem a menor cuidado jurídica, sem o menor esmero ou zelo com o direito subjetivo e instrumental dos jurisdicionados. E neste ponto, tiro o chapéu para o CNJ ao instituir o respectivo exame, se realmente o respectivo exame tiver o condão de escolher pessoas que tenham um perfil para pensar como magistrados. Ou seja, analisei essa primeira prova aplicada no último dia 14, não li todos, li algumas questões, mas as poucas questões que tive a oportunidade de observar, notadamente no âmbito do direito processual e do direito constitucional, no qual sou especialista, pude observar que a respectiva prova cobra não somente do candidato um conhecimento profundo da literalidade da Constituição, das normas infraconstitucionais, lei específica, estatutos, em especial a jurisprudência dominante do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Para além disso, observei também, no bojo da respectiva prova, que a banca da FGV também fora pedagógica no sentido de cobrar questões com a literalidade de súmula vinculante, bem como, salvo o juiz, a súmula 14, que trata do direito do defensor ter acesso a processo na seara do inquérito policial, da polícia judiciária, desde que esteja concluído, e no tese também não esteja pendente de conclusão para não atrapalhar as investigações, mas fui observar que caiu uma questão literalmente idêntica ao verbete da súmula 14, que trata da respectiva temática. Vejo, portanto, que nessa perspectiva e neste ponto, sobre essa premissa, já começo a ver com muita relevância a instituição ou criação do presente exame, não obstante ter algumas reservas e algumas críticas de caráter eminentemente construtivo, como a primeira que tive o ano passado, em relação a essa dicotomia, por que não dizer, essa dissonância em relação ao tratamento que estava dando aos negros e indígenas em relação aos deficientes. Que não assiste razão o negro ou o deficiente se não demete aos mesmos, pois eles conseguiram esse direito afirmativo com base no princípio da isonomia material,
consiste exatamente, diversamente do princípio da isonomia formal, que consiste em tratar os iguais igualmente, independentemente de cor, raça, ideologia, credo religioso, orientação e opção sexual. Mas quando estamos a falar do clássico princípio da isonomia material, que fora responsável pela instituição das classes políticas afirmativas, temporárias, pois todas as políticas afirmativas de direito afirmativo em que pese, elas têm caráter eminentemente temporário. Não à toa, quando a gente observa a lei de diretriz básica da educação, ela deve, a mesma tem previsão que a cada 10 anos deve ser revista. Não à toa houve aí a revisão, a última revisão do ensino médio, datado de 2017, não obstante, até o presente momento, muitos educadores no Brasil inteiro estão tendo muita dificuldade de implementar dada mudança. Criaram, na verdade, ampliaram a carga horária que antes era de 1.800 horas anual para 3.000 anual, dividindo em 1.200 de 1.800 do currículo comum para todo o Brasil e 1.200 de itinerária, que consiste exatamente em uma criação de... O aluno pode optar em se especializar nas mais diversas áreas do conhecimento profissional, da formação profissional. Mas estou vendo aí que está tendo uma grande dificuldade, as escolas brasileiras estão tendo uma grande dificuldade de implementar, notadamente esta carga horária de 1.200 que batizaram como itinerantes, que é exatamente para ser destinada à oferta de cursos de especialização nas mais diversas áreas. Isso aí também já foi objeto de um vídeo aula, onde eu falei da tirania do mérito na educação, com base na tese do autor norte-americano, a saber, Mike Sandel, que criaram a tese da teoria da tirania do mérito, a ponto de dizer, notadamente criticando os sistema democrático norte-americano que elegeu o ex-presidente Trump, que está agora querendo voltar aí nas primárias. Mas também o Mike Sandel, em sede da teoria da tirania do mérito, critica o sistema de cotas, notadamente da Universidade Norte-Americana, exatamente por conta de uma espécie de desproporção em, por exemplo, hoje a gente pega um edital de um concurso, bem como esse, que até o ano passado, salvo agora até o dia 20 de fevereiro do corrente ano, é que houve a retificação, porque até a presente data, do dia 20 de fevereiro do corrente ano, deficiente físico não podia concorrer e gozar das garantias de poder ser habilitado apenas com 50% igual aos negros e os indígenas. Mas a gente observa que, por exemplo, hoje, você pega um edital, nos mais diversos concursos públicos, existe um paradoxo, que é exatamente haver previsão de 20% a 25% de cotas em concurso público para negro, pardo, indígena. E quando a gente vai para o deficiente, apenas 5%. Ou seja, você imagina um cadeirante, um paraplégico, as condições em que ele deve se submeter para prestar as mais diversas provas de um concurso, notadamente da magistratura, que agora aumentou mais uma fase. Já tinha 4, que era a prova objetiva, subjetiva, oral e de título, agora mais essa, que se virá de filtro. Para, em primeiro momento, em tese, escolher as pessoas que têm um perfil para pensar com a cabeça de um magistrado. E isso é relevante exatamente por quê? Porque muitas pessoas que pegaram técnica de passar em concurso,
Na prática, não se revelam os melhores juízes, os melhores jogadores, prolatando decisões que dói na alma e dói na carne. Para além de decisões omissas, obscuras, contraditórias, teratológicas e parciais, a gente quando entra no contexto e no fundamento que na maioria das vezes nem existe fundamento, violando o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, violando diversos outros princípios, artigo 37 da Constituição Federal, artigo 93, artigo 3 do CPC, etc., que diz que toda decisão, artigo 489, parágrafo 1º, que é considerada decisão teratológica, toda decisão que não faz a devida subsunção dos fatos jurídicos à norma, e isso é teratológica, mas você entra com embargo, você entra com recurso, e agravo de apelação, e é feito vista grossa, o julgador sai pela tangente usando uma espécie de impugnação específica para não adentrar no mérito, porque se ele adentrar ele não tem como negar, e isso gera injustiça epistêmica, tão bem defendida pela jurista britânica, qual seja Miranda Frischer, que instituiu a tese da injustiça epistêmica, testemunhal e hermenêutica, onde as pessoas são julgadas pela capa do processo, as pessoas são julgadas pela sua identidade de ser negra, pardo, homossexual, pobre, indígena, etc. E não pelo conteúdo, e não pelo contexto. E me vem à mente aqui o que defendia um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, para quem tive a honra de escrever diversos artigos sobre suas obras no curso de pós-graduação da UFRN, a saber, Sua Excelência, Dr. Eros Graus, para quem dizia que o direito não se interpreta em tiras. Tive ainda a oportunidade de conhecer no curso de pós-graduação da UFRN outro erudito que defenderam a tese, um magistrado, professor, catedrático, que defenderam a tese da cognição adequada. Certa feita eu fiquei perplexo quando encontrei o mesmo, e por que não dizer, fui despachar determinado recurso com o mesmo, e citei e elucidei a tese do mesmo, e ele disse que aquilo ali era uma coisa ideológica, uma coisa, ou seja, na hora que a pessoa, determinado catedrático que defendeu determinada tese de doutorado, no sentido de se aplicar e defender a cognição adequada, na hora que ele teve a oportunidade de fazer justiça, ele disse que aquilo ali foi um ideologismo, uma ideologia, uma tese que se vira apenas para meras retóricas, mas que na prática não se aplicava. Pelo menos foi isso que eu vi. Mas o fato é que o Clássico Exame ele tem diversos viés. Eles permitem fazer diversas reflexões acerca do advento do mesmo. Bem como quando tive aí a oportunidade de analisar algumas questões e observei que, para além de a primeira prova aplicada no outro dia 14, cobrar literalidade de lei, a Constituição, súmulas vinculantes, súmula do STJ, jurisprudência dominante do STJ, do Supremo, estatutos dos mais diversos. Observei também existir uma dogmática constitucional no sentido de cobrar, por exemplo, direito constitucional ramificado ao direito penal, ramificado ao direito tributário, ramificado ao direito do trabalho, ou seja, o clássico instituto da constitucionalização do direito, que consiste exatamente em haver no bojo da Constituição todas as ramificações do direito, público e privado, direito civil, direito do trabalho, direito previdenciário, direito do consumidor, direito
penal, direito penal previdenciário. Mas então eu observei também na respectiva prova a presença do Instituto que a gente só vê na verticalização do mestrado, doutorado, na universidade, na pós em Direito Constitucional, o clássico Instituto da Publicização do Direito, que consiste exatamente numa espécie de dirigismo estatal, ou por que não dizer, uma intervenção estatal no âmbito do direito privado, por meio da instituição do CDC, do Estatuto da Cidade, do Estatuto da Terra, Estatuto do Idoso, ECA, e etc. Tudo isso aí a gente pode incluir aqui no rol da publicização do direito, que consiste exatamente numa espécie de dirigismo ou intervenção estatal no âmbito do direito privado. Diversamente do constitucionalismo, é que, ao revés, o mesmo ocorre quando no bojo da Constituição existe toda a ramificação do direito público e privado. Razão pela qual observei que no edital da respectiva prova tem previsão para aplicar o direito constitucional no âmbito do trabalho, direito constitucional no âmbito tributário, direito constitucional penal e também direito constitucional da jurisdição constitucional. Ato contínuo, em um primeiro momento, entendendo o verdadeiro espírito que busca o respectivo exame do ENAM, ou seja, o primeiro exame nacional da magistratura. É exatamente buscar candidatos que têm um perfil de ser magistrado, que têm um talento, a vocação, não obstante, no ponto, ter que fazer uma crítica de caráter eminentemente construtiva, no sentido de lembrar que outra coisa que me chamou a atenção no respectivo edital foi exatamente o fato da validade do respectivo exame, que diversamente do exame da OAB, que você passou vitalício, você vai ser advogado o resto da vida. No respectivo exame, a validade é apenas de 2 anos, sendo prorrogada automaticamente por mais 2 anos. Depois que expirar o respectivo prazo e você não conseguir ser aprovado nos mais diversos concursos da magistratura no Brasil, você tem que fazer um novo exame. E nesse ponto merece destaque. Merece aqui uma crítica de caráter eminentemente construtivo, com o objetivo de ser, assim como fora retificado a parte que envolvia as vagas, os critérios para deficiente físico. Pois se um dos objetivos do propósito maior do presente exame é selecionar e escolher pessoas com perfil para pensar como juiz, para pensar com a cabeça de um magistrado, entendo que se torna um paradoxo limitar o prazo do respectivo exame a 2 anos e mais 2 anos de prorrogação. Pois quem tem um talento para determinada área, seja para a área da advocacia, seja para a área da magistratura, ele jamais vai perder esse talento. Não é o fato dele ter feito o exame hoje e depois de 2 anos, 4 anos, ele vai perder este talento, esta vocação para atuar como magistrado e pensar como magistrado. Esta é uma crítica que faço de caráter eminentemente construtivo, com o objetivo de aperfeiçoar os contornos e alcances do respectivo exame ENAM. E, portanto, que, como tudo que é novo gera ainda mais cética resistência, mais jubiloso fascínio, muitos céticos estão
fazendo os mais diversos e complexos discursos propositivo, apofáticos e até proativos, no sentido de dizer que o respectivo exame, de um lado, tem por norte promover a odiosa reserva de mercado, do outro, gerar uma espécie de obstáculo epistemológico de acesso à magistratura, outros, de defender que o respectivo exame traz mais um óbice aos aspirantes ou postulantes a uma vaga da magistratura, pois já existem 4 fases exaustivas da prova objetiva, da prova subjetiva, prova prática profissional, H3, prova oral 4, prova de títulos, mais 5, vida pregressa 6, e agora mais esse. Então existe comentário de todos os viés. Mas o fato é que, como tudo que é novo gera ainda mais cética resistência, mais jubiloso fascínio, tenhamos que esperar, primeiro, saber o número de aprovados, e aqui eu, em tese, pela primeira vista que fiz na prova, e por ser o primeiro exame, não obstante o presidente do CNJ, saber Sua Excelência, Dr. Roberto Barroso, ter revelado haver mais de 39 mil, quase 40 mil inscritos, não obstante apenas pouco mais de 32 mil ter comparecido para a realização das provas. Aqui, como estamos diante desse primeiro exame, pela pouca experiência, singela experiência que tenho, entendo que desses 32 mil que fizeram, em tese, arrisco aí que desses aí, apenas em torno de 5 a 10% com efeito poderão lograr isso na aprovação, ou seja, conseguir a nota mínima de 70 pontos, salvo, né, os deficientes, os negros e os indígenas, que pode ser 50, ou seja, apenas 40, mas a ampla concorrência 56, que significa exatamente 70% de 80%. Temos que esperar os próximos capítulos para eu poder fazer um novo vídeo, para irmos adequando se realmente o respectivo exame veio para ficar ou será apenas mais um no meio da multidão. Veio, portanto, que a previsão inicial era para ser no mínimo 50 questões, não obstante a primeira prova aplicada pela FGV ter sido de 80 questões de múltipla escolha para o candidato escolhido da letra A a E, ou seja, cada questão com 5 itens, somando, multiplicando aí, dá 400 itens que o candidato tem que responder com a devida acuidade e segurança jurídica para conseguir no mínimo 70 pontos, e no caso de deficiente, negros e indígenas 50. Vejo, portanto, que tenhamos que esperar os próximos capítulos para vermos se realmente o respectivo exame será apenas mais um no meio da multidão ou se será uma presença viva e que fará diferença na escolha e seleção de pessoas que pensem com a cabeça de um magistrado. Com a ressalva, contudo, né, de fazer essa pequena crítica em relação ao prazo de apenas 2 anos, prorrogável automaticamente por igual período, que diversamente da OAB, que é vitalício, não existe prazo, e eu entendo que existe um paradoxo aqui, no sentido de, se você tem um talento para ser magistrado hoje,
Não é 2 anos na frente ou 4 que irá lhe subtrair esse talento. Ou você tem ou você não tem um talento. E aqui merece uma revisão neste ponto. Ou seja, a maior razão da criação do ENAM, ou seja, o Exame Nacional para a Magistratura, é exatamente escolher e motivar os aspirantes ou candidatos ao ingresso à magistratura a pensar com a cabeça de um magistrado, a pensar com a cabeça dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são 11, e nesse ponto, quando eu observei a prova, em um primeiro momento, eu observei que eles querem que realmente recrutar candidatos que respeitem a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, pois hoje na prática a gente vê de forma manifesta e reiterada diversos magistrados ignorarem a jurisprudência do STJ e do Supremo, e isso gera insegurança jurídica, pois o STJ fora criado exatamente com o objetivo de unificar e uniformizar a jurisprudência dos tribunais inferiores de segundo grau. Assim como o Supremo Tribunal Federal também jogar a luz de Santo Agostinho para pacificar o direito, toda a ordem jurídica à luz, harmonizar a luz da Constituição. E esse exame, em um primeiro momento, eu entendi que tem esse propósito: escolher candidatos, aspirantes a ingressar na magistratura de primeiro grau, que tenha ou consiga desenvolver a cabeça, pensar como magistrado, pois muitos vêm do Ministério Público, muitos vêm da advocacia, outros nem de um lado nem do outro. E o que a gente vê na prática é que a maior parte das decisões, se não demete aqueles que pensam em sentido contrário, acaba sendo revestidas daquilo que o julgador acredita, sobre o aspecto cultural, econômico, religioso, ideológico, filosófico e até mesmo religioso. O fato é que o magistrado, para além dele ter que, ao se deparar com um determinado processo, fazer a devida subsunção, a devida cognição adequada, e por que não dizer, submeter o direito material subjetivo do jurisdicionado ao crivo do contraditório substancial. Contraditório substancial este advindo lá da Carta de João de Sem Terra de 1215, que fora responsável pela instituição do clássico princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e por via reflexa, com o advento do devido processo legal norte-americano, que por via reflexa espelharam o nosso. Como defendia o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, saber sua excelência, o Dr. Eros Graus, para quem eu tenho na minha mais alta conta, quando defendi que o direito não pode ser interpretado em tiras. Ele deve ser feito toda uma subsunção dos fatos ao contexto fático e jurídico. Ou seja, subsunção. Todo julgador deve fazer a subsunção dos fatos da petição inicial, dos fatos jurídicos, à norma. Mas hoje, na prática, o que a gente vê são decisões que chega a dói na alma e dói na carne. Decisões que não têm fundamentação nenhuma. Decisão que só exprime, só expressa o superego inflamado do julgador, que acha que está acima do bem e do mal, sem contudo lembrar que
que o poder do julgador, do magistrado, está descrito à lei, está descrito ao artigo 37, está descrita toda a ordem jurídica interna, está descrita a Constituição Federal, está descrita a jurisprudência pacífica do STJ e do Supremo. Mas na prática, em quase 15 anos de advocacia, não é isso o que vem observando. Decisões que dói na alma e dói na carne, que nem se pode chamar de decisão. Uma decisão que salta aos olhos a parcialidade, a injustiça epistêmica, testemunhal e hermenêutica, a omissão, a contradição, a obscuridade e a teratologia, violando, julgando de morte o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, violando o artigo 9 e 10, que diz que não o juiz pode prolatar nenhuma decisão, e por decisão se entenda decisão liminar, sentença, acordo, em caráter liminar ou de urgência se ouvir a outra parte, ainda que verse exclusivamente sobre matéria de direito e ele tenha que agir de ofício, mas na prática não é bem assim. São teratologias, são omissões, obscuridades, para não chamar de outra coisa, das mais odiosas, nocivas possível. E é esta a razão pela qual eu espero que o presente exame, a instituição ou o advento do presente exame tenha um condão de corrigir, dado colorário, onde o direito dos jurisdicionados, você que contrata um advogado, é ipsilis, ou seja, literalmente ignorado por grande parte de magistrados, sem generalizar. É claro que existe magistrado que a gente deve tirar o chapéu, que veste exatamente, não vou citar o nome aqui para não ser injusto, mas o que me consola é ali na certeza de, ao longo de quase 15 anos, me deparar com magistrados que vêm vestindo a toga, vêm respeitando a Constituição, vêm respeitando o direito do jurisdicionado, trata o direito do jurisdicionado com a devida cuidado jurídica, com a devida cognição adequada, com o devido crivo do contraditório e da ampla defesa de forma substancial, que trata o direito do jurisdicionado com zelo, com esmero, que é assim que todo magistrado deve agir, e não levar para o pessoal, e não ser parcial. Está aí o exemplo do ex-juiz Moro, que o atual presidente, depois de diversas condenações transitadas e julgadas, num bojo, num agravo de instrumento, o Supremo Tribunal Federal anulou ipsilis todos os processos que o ex-juiz Moro condenara o atual presidente Lula. Isso sem entrar em uma vírgula do mérito, e sem dizer em uma vírgula que Lula é inocente, mas apenas porque o juiz Moro, segundo o Supremo, fora parcial. Você vê o quão grave é um juiz parcial. Um juiz que julga o processo de acordo com a capa do processo, um juiz que faz vista grossa diante do contexto, fato jurídico, o acervo probatório, e julga totalmente parcial, que a decisão dele salta aos olhos a parcialidade. E eu espero que o respectivo exame tenha um condão de corrigir, dada a mácula, dada a teratologia, para não chamar de outra coisa. Vejo, portanto, que tenhamos que esperarmos os próximos capítulos do presente exame nacional para o ingresso na magistratura, para vermos se o mesmo terá o condão de aperfeiçoar e até mesmo uniformizar o processo de organização, seleção e escolha para o ingresso na magistratura. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que tudo que é novo gera da mais certa resistência ao mais jubiloso fascínio. E o ENAM, ou seja, o novo exame nacional da magistratura,
espero que tenha o condão de corrigir e de aperfeiçoar a prestação jurisdicional para aquele que bate na porta diariamente do Poder Judiciário por meio dos colegas advogados, para ter o seu direito tutelado, pois não há razão de onde existe o mesmo direito se aplicar, onde existe a mesma razão se aplicar direito diverso, não se aplicar o mesmo direito. Ou seja, o pau que bate em Chico sempre, à luz do princípio da isonomia, seja ela formal ou material, deve se aplicar a Francisco. Ato contínuo, concluindo o pré-estudo temático, no sentido de dizer que tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. Razão pela qual devemos esperar ou esperarmos próximos capítulos do presente exame ENAM, para sabermos se ele veio para ficar, ou não será apenas mais um no meio da multidão. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco foi nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, político, filosófico e jurídico, ao revés, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Propósito do presente e singelo vídeo for apenas jogar luz de Santo Agostinho e contribuir de alguma forma para que você que está pensando em fazer concurso para a magistratura entenda os contornos e alcance do respectivo exame nacional da magistratura, sobretudo, em um primeiro momento, dizer o que pode ser objeto de melhoria, como foi o caso aí dos candidatos portadores de deficiência, que houve a retificação agora, reconhecendo o direito de os mesmos ser aprovado apenas com 50% por simetria, o que é feito aos negros e indígenas, mas espero também que seja corrigida aí essa teratologia em relação ao prazo de validade para estender o que é hoje aplicado ao exame de ordem, que é vitalício, ou seja, não tem validade. Ademais, no que diz o pano de fundo de mérito da prova, irei me aprofundar mais na mesma para fazer um novo vídeo para dizer para vocês o que a respectiva prova, o respectivo exame ENAM traz de novo e irá mudar na dialética do modelo que já vem sendo aplicado, pelo menos até antes da criação do respectivo exame no final do ano passado, para ver se o respectivo exame terá o condão de aprimorar e até mesmo acabar com diversas teratologias e inconsistência do modelo atual de ingresso à magistratura. O trocinho também não é nem um pouco demasiado no ponto de lembrar, em uma última síntese conclusiva, que outro fato que me chamaram a atenção fora o fato exatamente de o respectivo exame só ter previsão, ou seja, só exigir a realização da respectiva prova para o ingresso de juiz de primeiro grau. E fico perguntando aqui, por que não estender também para aqueles postulantes a desembargadores dos mais diversos tribunais do Brasil, tribunais brasileiros, bem como também aos próprios ministros do STJ, tribunais superiores, militar, eleitoral, do trabalho, sobretudo aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, pois o pau que bate em Chico, em tese, deve ser o mesmo que deve bater em Francisco. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do presente vídeo. Se gostarem, se inscrevam no presente canal, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei
postar, que não serão poucos. Se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.